Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você clicou na legenda e quer saber um pouco mais, fique até o final. Se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu comentário sobre o que você acha, se você gostou ou não, e compartilhar com seus amigos também. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, para vocês poderem me conhecer um pouco melhor. Lembrando que esse canal eu comecei a fazer ele porque eu queria muito deixar gravado as coisas que eu tenho vivido, né? Como todo mundo sabe, né? Os celulares hoje em dia não tem tanta memória, não tem como você guardar, né? Os vídeos, tudo. Então eu decidi fazer o canal para mais deixar guardado mesmo e para lá na frente eu olhar nesse canal, né? E ver toda a minha história, né? Tudo que eu passei em vídeo, né? E fica salvo aqui no YouTube. Então vamos lá, eu vou começar esse vídeo contando um pouquinho sobre mim, contando um pouquinho sobre a minha família. E se vocês gostarem, não esquece de deixar um joinha. Então eu vou começar contando desde o princípio, desde o comecinho, né? Eu sou casada, na verdade eu sou casada mesmo há 9 anos, vai fazer 10 anos agora. Mas nós estamos juntos vai fazer 15 anos, né? 15 anos? 15 anos. Peraí, gente, deu um bug aqui na minha mente. Mas é isso mesmo, 15 anos. Eu tenho 30 anos agora e eu tenho 3 filhos. Tenho a Miriam, que é a mais velha, o Caleb, o do meio, e a Evinha, que é a mais novinha, a Eva. E eu vou contar um pouquinho do começo pra vocês, né? Quando eu e meu marido se conhecemos, eu era bem novinha, né? Eu tinha 16 anos, eu ia fazer 16 anos. Eu lembro que ele até me deu um bolo de aniversário. E ele tinha 18 anos. E nós se conhecemos, começamos a sair. E aí nós começamos a namorar. E eu morava com a minha irmã, né? Porque meus pais já eram falecidos, então eu morava com minha irmã. Meus pais tinham acabado de falecer há pouco tempo. E eu fui morar com minha irmã. E minha irmã já tinha a família dela, né? Tudo certinho, tava grávida. E houve uma situação que minha irmã precisou ir embora, né? Minha irmã falou que ia embora da cidade. E meu marido me chamou, meu namorado, né, na época, me chamou pra morar com ele. E aí ele conversou com a mãe dele, nós conversamos, e aí eu fui, né, bem novinha. E no começo não foi fácil, foi muito difícil, porque imagina, né, você morar com uma pessoa tão nova, duas pessoas novas, né, nós também não éramos convertidos, éramos totalmente do mundo, então já pode imaginar, né. Mas isso eu quero contar em outro vídeo, eu quero focar um pouquinho na minha história e deixar essa parte para outro vídeo. No começo morava eu, a mãe dele, a irmãzinha dele e só nós 4, porque a mãe dele era separada do pai, tinha se separado há pouco tempo, então morávamos só nós mesmos. E aí eu fui morar com eles e aconteceu depois de algum tempo, não tanto tempo, mas alguns anos, eu não me lembro quanto tempo, acho que por volta de 3, 4 aninhos, a avó dele sofreu uma... Eu não lembro o que foi ao certo agora, mas eu vou deixar aqui em cima porque eu vou perguntar pra ele. E a mãe dele teve que cuidar, né, dele, porque a mãe dele era a única que poderia nesse momento estar cuidando da avó, né, da mãe, né, no caso da mãe dela, porque ela ficou acamada, então tinha todo aquele, né, cuidado. Então ela teve que vir para essa casa que nós estamos agora, eu já vou chegar nessa parte. Então ela teve que vir pra cá, pra essa casa, porque ela era a que estava mais disponível, né, assim, entre aspas, pra poder cuidar da avó, né, da mãe dela. E aí ela veio morar pra cá. Ela é a minha cunhada, né, de 3 aninhos na época. Quando ela veio, acho que ela tinha um pouquinho mais. E aí elas permaneceram aqui. E nós ficamos morando em outra casa. Foi aí que eu engravidei. Com 21 anos eu tive a Miriam. O Caleb com 24 e a Eva, que eu vou falar depois, porque eu tive ela depois de um tempo, mas eu quero explicar pra vocês certinho. E aí nós ficamos na casa, né? Eu ficava com as crianças, cuidava das crianças, cuidava da casa, meu marido trabalhava,
E nós tínhamos um casal de amigos que era muito amigo nosso, muito amigos, né, nosso. E eles moravam aqui, só que eles foram morar para outro país, né, depois foram embora, né, para outro país. Nós sempre conversávamos, né, sempre não perdemos, né, a afinidade depois de, mesmo eles tendo se mudado, nós não perdemos o contato, né. E aí conversa vai, conversa vem, eles acabaram nos chamando, né, pra ir morar pra lá, né, pra tentar uma vida diferente, porque segundo eles a vida deles era melhor lá. E aí meu marido nunca quis ir embora, né, e eu sempre falando pra ele, vamos, né, vai ser melhor pras crianças, né, pro estudo. Depois de um tempo insistindo, eu parei de insistir e ele quis ir e eu não queria ir mais. E aí a gente decidiu que ia, né? E aí esse casal falou para nós irmos, né, que eles iam alugar uma casa com 4 quartos para que todos nós pudéssemos morar, pelo menos no início. E aí nós depositamos um dinheiro para ele para ajudar, né? Porque ele não tinha esse dinheiro para poder alugar uma casa, né? Quem mora fora sabe, o aluguel é muito caro. E nós depositamos um mês antes de nós irmos, né? Mesmo nós não indo nesse mês, nós depositamos o dinheiro mesmo assim. Nada mais justo, porque a casa também seria para nós morarmos, né? E aí nós fomos embora, começamos a preparar tudo, né? Demos tudo embora. A única coisa que nós vendemos era a nossa televisão e a nossa geladeira, que era nova, né? A gente tinha acabado de comprar. Nós vendemos para ajudar também na passagem, né? Nas coisas, enfim. Não dava muito, né? Porque a passagem é super cara. E as outras coisas nós demos cama, sofá, brinquedos. As crianças tinham muito brinquedo, a gente deu tudo embora. Roupa de cama, coisas de cozinha, demos tudo embora, panela elétrica, tudo. Tudo que vocês imaginarem a gente deu embora. A única coisa que nós vendemos realmente foi isso mesmo, a geladeira e a televisão. Oi gente, tudo bem com vocês? Não consegui terminar o vídeo ontem, ficou um pouquinho tarde e eu tive que parar de gravar, pois as crianças tinham aula no outro dia e eu vou continuar esse vídeo agora. Então vamos lá para a parte que eu parei. E como eu falei para vocês, nós vendemos tudo, né? Tudo que nós tínhamos, nós doamos, na verdade, e vendemos, né, só a televisão e a geladeira, que era algo novo, né, que nós tínhamos. Nós vendemos esses itens, né, para ajudar também na passagem, no dinheiro que nós tínhamos que levar. Né, e como eu falei para vocês, nós acumulamos uma dívida muito grande aqui, né, e aí nós fomos, né, embora, né. O país que a gente foi o Reino Unido, nós fomos para Inglaterra, e chegando lá, primeiro, segundo dia, né, conhecemos o país, conhecemos alguns locais, né, conhecemos alguns locais, e ao passar do tempo nós começamos a ver que tinha algo errado, né, começamos a presenciar também algumas coisas erradas, né, mas isso é uma coisa que eu vou falar em outro vídeo. Esse vídeo, o intuito dele é me apresentar, apresentar o canal, apresentar a minha família. Então não é sobre isso que eu quero falar. Mas se vocês quiserem saber, comenta aqui para eu poder trazer também esse assunto, para vocês ficarem um pouquinho mais por dentro, né? Muitas coisas erradas nós estávamos vendo, presenciando, e nós decidimos que nós tínhamos que ir embora. Não dava mais para ficar naquele ambiente, né? Depois de tantas coisas que aconteceu, né? Que estava acontecendo ali, nós decidimos que nós tínhamos que vir embora. Só que nós nesse tempo não conseguimos levantar o dinheiro para poder pagar essa dívida. Então o cartão, as dívidas começaram a acumular, né? Começaram a gerar juros e ficou tudo muito caro. Foi aí que nós decidimos vender a casa, né? E quitar essa dívida, né? Também quitar o carro que nós tínhamos deixado. E assim fizemos. Quando eu vi que nós já estávamos com tudo vendido, né, não tínhamos mais dívida, mas não tínhamos mais uma vida, né, nós tínhamos que seguir em frente. E segundo essas pessoas que nós estávamos vivendo lá, não tinha como alugar uma casa, né, para morarmos só, porque nós tínhamos 2 filhos, então era muito difícil, porque nós não tínhamos documentação, né, nós não chegamos a ficar ilegal,
mas nós não tínhamos documentação, a nossa documentação era de turista, então não tinha como alugar um lugar para ficar, né, com 2 crianças. Nós decidimos que não dava mais para continuar naquela situação, nós tínhamos que fazer algo para poder ir embora. E aí eu lembro que meu marido fez um trabalho, né, com esse antigo amigos, e ele pegou um dinheiro e conseguimos vir embora. Só que nós viemos morar nessa casa que a minha sogra estava morando, né, que ela veio morar, que é uma casa que são de 8 pessoas, né, 8 irmãos, né, são os donos dessa casa, porém só minha sogra e minha cunhada moram. Então nós decidimos virmos para cá, né, com a aceitação dela. Antes de nós virmos para cá, eu fiquei muito mal lá, muito mal. Eu descobri que eu estava grávida, né, que eu estava grávida da Eva, por isso que eu quis falar depois da gravidez, né, que eu engravidei depois. E eu descobri que eu estava grávida, mesmo se cuidando certinho, eu descobri a gravidez. Mas, assim, foi algo de Deus na minha vida também, porque quando eu estava lá, eu estava muito mal, né, por N fatores, por várias coisas que nós presenciamos, por várias coisas que nós vimos, por muitas coisas, e eu fiquei muito mal, né, eu chorava muito, acredito também por conta da gravidez em si, né, que a gente fica tão sensível, e eu chorava muito, em qualquer canto que eu encostava eu chorava. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem, né, e foi muito difícil essa fase, muito difícil mesmo. Não por conta da gravidez, porque a gravidez foi algo que me alegrou muito quando eu descobri. Mesmo passando por essa situação toda, foi assim como um sussurro de Deus mesmo, falando que ainda tinha vida, né? Ainda era para continuar. E depois de perder tudo, perdemos a casa, perdemos o carro, estávamos morando de favor, ainda estamos, né? Já vou chegar nessa parte também. Eu chorava muito, quando eu chegou aqui também, eu chorava muito, eu tava assim numa fase assim que a minha mente não conseguia raciocinar, né? A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Eu chorava, qualquer canto que eu encostava eu chorava, e eu não via solução, né, para nossa vida, não via mais solução, não via o que poderia acontecer, né, não via as mãos de Deus mais, não via. Mesmo sendo cristã, eu não conseguia ver mais a mão de Deus. E eu sempre me perguntava para Deus, né, o que nós tínhamos feito de errado, né? Foi aí que, quando nós voltamos para cá, nós começamos a cultuar novamente, né? Saiu todo aquele peso, porque quem vai para fora do país sabe que é muito difícil a parte espiritual. As pessoas se corrompem muito, né? E elas levam isso como algo normal, né? Se corromper, não todas as pessoas, né? Que fique bem claro, mas a maioria delas se corrompem demais, né? Pelo poder, né, que elas dizem ter. E muitas das vezes não tem esse poder, não tem, às vezes vive pior do que vive aqui no Brasil. E mesmo assim ainda as pessoas se acham superiores às outras, né? E aí, quando chegou aqui também, eu ficava chorando muito pelos cantos, chorava, mal conseguia cuidar das crianças. Estava assim totalmente desanimada, acabada, destruída mesmo. E passou, né, um ano, aí eu ganhei a Eva, né, e assim me trouxe uma felicidade muito grande mesmo, e o significado do nome dela foi Deus que me deu o nome dela desde quando eu estava na Inglaterra, e eu vou colocar o significado do nome dela aqui para vocês terem ideia de tudo. E assim, foi algo que me conseguiu encher os meus olhos novamente, a maternidade, né? Novamente eu estava vivendo aquilo, agora com 3 filhos. Depois de um tempo que nós voltamos de lá, né, de ter já passado por tudo isso, Deus nos presenteou com um carro melhor do que nós tínhamos, com um carro do ano melhor do que nós tínhamos quando nós fomos embora, porque nós tínhamos um carro que era 2014,
2013, 2014, por aí. E eu comecei a sentir vontade de estudar novamente, né? De sair daquela zona de conforto, porque eu tinha que fazer algo também, né? Eu comecei a sentir essa vontade de estudar, voltar aos meus estudos, não tinha terminado. Isso também eu vou falar em outro vídeo. Comecei a fazer cursos, comecei a me especializar nas coisas. Foi muito difícil, assim. Depois de um tempo, parece que deu um estalo assim na minha mente, mas foi assim um estalo de Deus mesmo, porque eu comecei a querer avançar, né? Porque quando você sai do país, você toma um choque de realidade, que você vê que você pode fazer inúmeras coisas, né? Quando nós vivemos somente no Brasil, nós vemos que a nossa mente é muito fechada. Nós achamos que só tem aquilo para nós, né? E quando você vai para fora, você vê que tem, né, jeito. Tem jeito de estudar, tem jeito de fazer um curso, tem jeito de conseguir um emprego melhor. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a me especializar, comecei a fazer o curso, né? Comecei a fazer o curso também de inglês, que foi uma coisa que me despertou muito, né, para fazer. E Deus, assim, me presenteou mesmo com uma pessoa maravilhosa, que me dá minhas aulas, né? E foi, assim, muito de Deus mesmo. É uma pessoa da igreja também, da nossa igreja. E eu estou fazendo esse curso, eu estou terminando meus estudos e comecei a fazer vários outros cursos também. Deus começou a falar muito comigo sobre estudos. Em todo lugar que eu ia, eu ouvia falar sobre isso, na igreja eu ouvia. E assim, foi um despertar mesmo, sabe? Eu estou muito feliz por estar conseguindo tudo que nós estamos almejando. Aos poucos nós estamos conseguindo, e foi assim, está sendo, né, uma mudança muito rápida, né? Embora muitas das vezes a gente ache que não, que está demorando, mas nós estamos aqui há 2 anos e já conseguimos muitas coisas, né? Uma das coisas também que a gente começou a comprar nossas coisas da casa, tem até um vídeo também, se vocês quiserem ver, dá uma clicadinha aí, que vocês vão achar. E eu sempre almejei isso, né? Sempre quando eu, às vezes, ficava pensando, né? Quando eu morava na casa que não era nossa, né? Era da minha sogra. Eu ficava pensando que eu queria muito ter a minha casa. Sempre almejei isso, sempre quis, né? Sempre quis ter a minha casa, né? Falar, nossa, não, essa é minha. Foi eu que comprei, foi eu que paguei, né? Foi fruto do meu suor. E sempre quis ter minhas coisinhas do jeitinho que eu queria, né? Minhas coisinhas bonitinhas. Quem me conhece sabe que eu sou muito cuidadosa nessa parte. Gosto muito de cuidar da casa, gosto muito de cuidar das coisas, dos meus filhos, gosto muito de fazer comida. E eu sempre fui assim. Então nós começamos a comprar nossas coisas, né? Do jeito que nós imaginamos, né? Eu nunca pensei que eu ia conseguir comprar as coisas do jeito que nós imaginamos. Tudo bonitinho, tudo da cor que eu queria, tudo da paleta, né, que eu sempre sonhei. E eu estou tão feliz por isso, porque, como eu falei pra vocês, faz tão pouco tempo que nós estamos aqui e nós já conseguimos tantas coisas, né? Deus foi tão bom com a gente. E essa é a história, né, que eu estou contando pra vocês. Não é pra se vitimizar, não é pra que vocês achem que as pessoas foram ruins com eles ou eles foram ruins com as pessoas. Não, mas é para mostrar também que é possível, né? Que Deus, ele faz as coisas que você não imagina, né? Ele parece que tira você ou parece que ele coloca você em um lugar que não é para te destruir, é para te levantar mais ainda, é para abrir a sua mente, né? Para você enxergar que tem possibilidades na vida, né? E foi isso que aconteceu conosco. Quando nós fomos para lá, nós estávamos com a mente totalmente fechada, né? Porque se nós não tivéssemos ido para lá, nós estávamos vivendo naquela casa, né? Até hoje que não era nossa, né? E estávamos com o mesmo carro, trabalhando sempre na mesma coisa, né? Ganhando um salário pouco. E não é isso que Deus tem pra gente. Às vezes pode ser que Deus tenha isso pra gente, mas tudo muda quando você começa a ter aquele estalo na mente, né? A ter aquela abertura, aquela visão, né? Que tem algo a mais para você. Se você buscar, se você estudar, se você se empenhar, se você trabalhar,
tem algo a mais para você, não é só aquilo, né, que Deus tem. Se você almejar, né, e eu sempre fui uma pessoa que não tinha sonhos, eu não tinha sonho nenhum, porque para mim, eu tinha uma vida perfeita, né, eu ficava em casa, cuidava dos meus filhos, não precisava sair para trabalhar, eu não precisava colocar meus filhos na creche, que foi uma barreira que eu venci também, foi assim, foi aprender a confiar mesmo em Deus. Então, para mim, eu tinha uma vida perfeita, né? Mas não era assim, não era isso que Deus queria. Porque dentro de mim eu tinha vontades, como eu falei pra vocês, eu tinha vontade de ter a minha casa, eu tinha vontade assim de falar, não, foi eu que consegui isso, foi eu que lutei, sabe? Eu tinha potencial para outras coisas. E isso daí tava fechado, né? Tava guardado dentro de mim, né? Eu deixei ele guardadinho e fui vivendo a vida, né? Até que Deus deu esse choque de realidade. Hoje nós moramos aqui ainda, mas estamos já no processo de comprar as nossas coisinhas, né? Estamos colocando tudo na mão de Deus também. Processo também de estudo, também no processo de comprar as nossas coisas, né? Moramos aqui, mas graças a Deus, Deus não deixou assim faltar emprego, Deus não deixou faltar nada, não deixou que nós se endividássemos, né? Ficássemos assim de favor morando e não tivéssemos dinheiro para comprar nada. E graças a Deus isso não aconteceu. Hoje nós dividimos tudo, é uma conta bem alta, mas nós conseguimos, né, dividir tudo. Nós nem imaginávamos que teria dinheiro para poder fazer tudo que nós fazemos hoje. E essa é a história da minha vida, gente. Essa é a história que vocês vão acompanhar aqui no canal. Sempre vou estar gravando, mostrando para vocês o meu dia a dia, o meu processo, né, as minhas conquistas. Algumas eu vou mostrar depois, porque não é bom a gente postar, né, antes do acontecido. Então eu vou esperar um pouquinho para postar algumas coisas, mas sempre vou deixar vocês sabendo de tudo. Embora esse não seja o intuito do canal, mas como eu sei que vai vir gente perguntar, né? Mais cedo ou mais tarde eu sei que vai chegar mais gente, né? Então eu já tô deixando esse vídeo aqui, vou deixar ele fixado para vocês terem ideia, vou deixar ele fixado para vocês saberem, né, da nossa história. Quem estiver chegando, né, já vai se familiarizando e sabendo um pouco mais da nossa história. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo. Eu queria ter gravado há muito tempo, né, mostrando para vocês um pouco da minha família. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Não esquece de compartilhar também com seus amigos, com a sua família, né? Quem sabe alguém está passando também por um processo de mudança, né? E precisa às vezes de uma mão amiga ou uma palavra amiga, né? Possa escutar algo que vai te avançar, né? Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijinhos!